Olá, querido aluno, querida aluna, seja muito bem-vindo novamente ao nosso ambiente de aprendizagem virtual da Docto para a disciplina de pré-cálculo. Hoje estaremos iniciando o nosso primeiro conteúdo, que são as operações básicas. E aí, quando a gente ouve básica, por favor, não entenda como simples, simplório, mas é básica porque é justamente toda a nossa base necessária para a matemática. E iniciamos com um pequeno desafio. Dizem que 80% falham nesse cálculo. Será que você é capaz de acertar? Então vamos fazer junto. 2 mais 5, 7. 7 vezes 3, 21. 21 mais 4, 25. Muito fácil essa conta, não é? Só que está errada. E por que está errada? Porque nós temos que respeitar a ordem certa das nossas operações. Então vamos lembrar hoje junto comigo? Então, para fazer essa conta de uma forma correta, primeiro nós temos que priorizar a operação de multiplicação. Então, a primeira conta que a gente faz é 5 vezes 3, que é 15, para só depois, então, adicionarmos ao 2 e o 4. Então, somando 2 mais 15 mais 4, obtemos 21. Então, o resultado correto é 21 e não 25, como talvez você tenha achado. E olhando nas próprias redes sociais, nós percebemos que os primeiros comentários normalmente são 25. Ou seja, por causa do desuso dessa operação, às vezes a gente faz a conta na ordem que ela é escrita. Acostumado, talvez, pela nossa forma de ler, sempre da esquerda para a direita. Mas as operações nem sempre seguem essa regra, porque dependem desses conceitos básicos. Então, para fixar esses conceitos, eu trouxe aqui outros 4 exemplos. E aí, lembrando que, primeiramente, nós devemos priorizar sempre a multiplicação ou a divisão, como veremos posteriormente. Então, para fazermos essa primeira conta de forma correta, primeiro temos que fazer 4 vezes 5, que é igual a 20, para depois somarmos ao 3 e encontrarmos o resultado 23. Da mesma forma, nossa segunda operação, primeiro nós temos que fazer o 3 vezes 4, que é igual a 12, somado então depois com o 5, 17. Observe que essa nós fizemos na ordem correta, da esquerda para a direita. Por quê? Porque primeiro eu tinha um sinal de multiplicação. Na terceira conta, nós temos 2 multiplicações, e aí a ordem tanto faz. Tanto faz você fazer primeiro 3 vezes 4, que é igual a 12, para depois multiplicar por 5 e encontrar 60, ou fazer 4 vezes 5, 20, que vezes 3 também acharíamos o mesmo resultado de 60. E para finalizar o nosso último exemplo, nós temos uma divisão, que segue a mesma regra da multiplicação. Primeiro fazemos a divisão, 4 dividido por 2, que é 2, para só então somarmos com 3 e acharmos o resultado de 5. Então, ou seja, primeiro sempre multiplicação e divisão, depois soma ou subtração. Porém, como toda regra tem exceção, nós temos exceção a esse cumprimento de regra desde que tenhamos a outra operação destacada, ou pelo uso de parênteses, ou colchetes, ou chaves, e aí elas se tornam prioritárias. Então, nesse primeiro exemplo, que é o mesmo cálculo anterior, porém com parênteses, primeiro nós temos que fazer a operação entre parênteses. E aí fazemos 3 mais 4, 7, que multiplicado por 5 encontramos 35. Na nossa segunda operação, perceba que na ordem normal, primeiro nós faremos a multiplicação, mas pela também existência do parênteses, primeiro faremos a soma. 4 mais 5, 9, que multiplicado por 3 encontraremos 27. Na nossa terceira, nós temos 2 parênteses. Mesmo com o sinal de multiplicação, primeiro então faremos a soma dos dois separadamente. Encontrando então 2 mais 3, 5, encontramos 3 mais 4, 7, para só depois então multiplicarmos e acharmos 35. E em nosso último exemplo, da mesma forma, primeiro fazemos a soma, encontrando então 6 mais 4, 10, que dividido por 2, encontramos o resultado então de 5. Ou seja, sempre multiplicação e divisão primeiro, exceto quando tiver parênteses. Mas lembrando que nos dias atuais nós temos um uso de uma ferramenta que são as calculadoras e que mesmo se não estiverem disponíveis pode ser encontrada no celular, nós devemos sempre lembrar de verificar se a nossa calculadora faz a operação da forma correta. Então será que se eu fizer a conta 3 mais 2 multiplicado por 5, percebam que ela fez da forma correta ou não? 3 mais 2, 5, vezes 5, 25. Mas por que encontramos esse resultado? Porque primeiro ela respeitou a multiplicação para só depois fazer a soma. E lembrando, uma dica para você que ainda não sabe, a sua calculadora ela pode ser uma calculadora científica apenas virando seu celular de lado.
Dessa forma, nós teremos outras operações, como exponenciais, radiciação, que estaremos aprendendo na nossa próxima aula. Então, espero que você tenha relembrado esses conceitos tão importantes e que nos próximos desafios que encontrar na rede social que você acerte. Lembrando, então, sempre de multiplicar e dividir primeiro. Obrigado por me acompanhar por mais uma vez e te aguardo na nossa próxima aula.